Eu quero, antes de mais nada, repetir um testemunho aqui, próprio, quer dizer, meu, né? Que eu dei quarta-feira aqui. Vou repetir hoje em relação a comprar e vender dia domingo. Aqui eu anunciei o meu carro, Santana, na terça, quarta e quinta da semana passada. Quer dizer, da semana atrasada, porque nós já estamos na outra semana, né? E na sexta-feira, um senhor me telefonou, eu dei o endereço para ele direitinho. Ele disse, daqui a pouco eu chego lá, para ver o carro. Só que ele não chegou lá na sexta, nem no sábado. Ele veio a mim dia domingo, depois do almoço, depois da tarde. Eram dois. Aí só olharam o carro assim, funcionei o carro para eles. Mas antes eu disse para eles que só na segunda-feira. Não, deixa pelo menos ver o carro. Aí ele falou, não, o senhor vai vender o carro para nós agora, porque eu estou com dólares, a gente paga isso aqui para o senhor na hora, pega o recibo, tudo bem. Falei, não, olha, a minha mãe me ensinou, eu fui criado assim, não compro nem vendo dia domingo. Sou evangélico. Ele deu mais uma insistida, bateu no bolso. Uma transação muito rápida, né? Receber dólar na hora, não discutiu o preço. Disse para ele, se o senhor quiser vir amanhã cedo, pode ser até às 7h30 da manhã, não tem problema. Aí combinou. Ele viu que eu não fazia mesmo. Hoje eu não faço negócio. Só que ele não voltou lá no outro dia, não. E assim mesmo, se ele fosse, poderia até arriscar a minha vida, como sumiram dois aí. Dois irmãos estão sumidos, né? Não é dois irmãos da igreja, não. Há uma facilidade muito de entender as coisas erradas aqui. Já tem gente entendendo aí que tinha um homem xingando aí no átrio. Não é assim, não. Vocês precisam ter cuidado com as coisas que entendem, viu? Aquele homem é meio fraco da cabeça, está entregando uma mensagem. Não são dois irmãos da igreja, não. Dois irmãos que trabalham juntos em venda de carros estão sumidos, desaparecidos. Não sei se já apareceram. Hã? Acharam? Vivos ou mortos? Mortos, né? Está aí. Então, no outro dia cedo, eu estava com a estratégia de dizer para eles, não, eu pego o seu dólar, não que eu tenha desconfiado deles, mas eu pensei assim, eles vão me vender esse dólar mais barato, né, mais caro. E eu vou receber só lá na casa de câmbio. E eles podiam dispor em ir e no caminho me levar para outro lugar, né? Como naturalmente fizeram com esses dois irmãos aos quais mataram. Então, mais essa ainda. Já apareceram mortos, né? O certo é que eles não apareceram lá, graças a Deus. Na terça-feira eu vi no jornal. Até um caderninho que eles esqueceram na mesa de um dos que eles enganaram, ele me mostrou esse caderno e o meu carro estava relacionado. Ele disse aqui, ó, se eu telefonei para o senhor sexta-feira, o senhor me pediu isso. Está aqui as características do seu carro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não fui nem tentado, assim, foi medo deles que eu não fiz o negócio. Eu fui taxativo, falei, eu não faço negócio hoje, minha mãe me criou assim, eu sou evangélico, eu não compro nem vendo. A menos que eu precise comprar um remédio, uma coisa assim, outra coisa, né? Mas aí eu passei esse testemunho para a igreja. Ontem um irmão estava me dizendo,
Agora só não precisa falar mais nada sobre domingo, né? Sobre comprar e vender domingo, depois desse testemunho. Está bem. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao 13. Sobre essa coisa de entender as coisas erradas, precisa ter muito cuidado. Há irmãs que entendem as coisas erradas e saem falando. Irmãos também. Não entendeu a coisa? Não fale. É uma coisa que tem necessidade, procure a gente para esclarecer direito. Há muita confusão nesse sentido. A gente precisa prestar mais atenção nas coisas, ou então não falar as coisas também, não é? Pelo menos não falar. Porque pode causar confusão, não é? Para que isso? Eu me lembro uma vez que eu disse sobre a Laodiceia, água morna, né? Porque lá Jesus disse, né, que vomitaria, porque é morno, não é? Eu disse, olha, você toma água morna, que você vai ver o que causa. A irmã chega em casa, passou a tomar água morna, porque o pastor tinha falado que era para tomar água morna. Não pode ser assim. Tem que haver. Eu sei que Deus até agrada dessa sensibilidade, enquanto outros você está batendo. Ontem eu vi um negócio interessante sobre uma pessoa admirando, porque os homens vão usar saia agora. Você vê, as mulheres não querem saia, os homens estão querendo. Na verdade, eles vão usar outras pecinhas também. A vontade deles é essa. Está tudo misturado mesmo. Só agora, pegando costumes lá de tradição milenar de nações europeias lá, do velho mundo, do antigo mundo, para justificar o quê? Uma mistura de sexo, somente isso. O sodomismo. E a pessoa espantada, né, disse, olha, o que é isso? Quando saiu a saia justa, o espanto foi o mesmo. Quando saiu a mini saia, tinha tantas mulheres que ficam, mas que horror! Calça esporte para mulher, que horror! Mas é assim, quando sai, é assim mesmo. Né? Então, diz que a mulher usar uma saia rodada, ela fica mais vulnerável do que usar uma saia justa. Veja só. Como argumento, não tem jeito, você acaba ficando ridículo, rabugento, e não adianta você querer convencer ninguém. Você acaba ficando ridículo. Não é certo? Eu pensei assim, engraçado, desde criança eu fui criado, tem mais de 15 anos, eu mais irmão Otávio. Não é verdade? Desculpa, eu deixando vocês em pé um pouco aí. É por causa do frio também, né? Eu nunca vi coisas, nenhuma mulher ficar vulnerável, com uma ventania, tudo quanto a mulher andava a pé, não tinha carro, quando elas usavam aquela saiona rodada. Nunca. Agora, os homens vão usar combinação, coisa que elas não usam. Vai usar tanta coisa, né? Mas tá bom, deixa isso para lá. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Aleluias. Glória a Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã fria, porém quente, gostosa. Pedimos o Senhor abençoar, fortificando a cada um na fé, no amor de Jesus, na esperança dos santos, dando-lhes saúde, Senhor, força e vigor, para continuar a jornada até o fim, Senhor. E vivifica a Tua palavra enquanto nós vamos discorrer sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos relembrar a nossa escola. O que a gente poderia relembrar de domingo passado? Domingo passado, de manhã. O caráter é formado no sofrimento, não é um dom. A irmã Nadia foi lá em cima. Deus não abandona o homem que abandona Deus. O mínimo é ser fiel. A fidelidade é estruturada no amor e no caráter. Muito bem. A fidelidade aí entrou mais objetivamente no assunto, não é? De domingo passado. Porque, inclusive, o texto foi ser fiel até a morte. Não foi? Então, vocês vão notar que a fidelidade seria o tema principal. Foi o tema principal. Ela implica em tudo. A fidelidade... Quer dizer, onde não há fidelidade, não há Deus, né? Não tem jeito. Se o casamento é sem fidelidade, então Deus não está nele. Se o negócio é sem fidelidade, não tem Deus naquilo. Mas vamos continuar, então. Aprendemos em termos bem precisos que esta falsa vinha é a vinha de Satanás. Agora, é muito bom você ver. Tem aquele programa antes do nosso, na Rádio Clube, um bom programa, né? Dentro de 5 minutos ele fala muita coisa boa, profunda, uma verdadeira teologia. Mas onde vai fazer a separação está aqui. A revelação das 7 eras, do Apocalipse, dos 7 selos, é que faz a diferença. Não tem jeito. Podem concordar em tudo. Jesus Cristo é Salvador, tudo bem. Todo mundo concorda, todos eles. Mas quando fala no profeta de Deus, quando fala na revelação das 7 eras do Apocalipse, você sabe que isso não haveria sem a revelação do Gênesis. E quando fala que Caim não era filho de Adão, muitos deles se transtornam, mudam até de semblante na hora. A revelação da trilha da serpente matou o profeta. O diabo fez aquilo porque ele ia voltando para pregar a trilha da serpente. Essa máfia, isso que faz aí, tira a vida da pessoa para não revelar, para não contar. Caso de tráfico, de drogas, essas coisas, eles matam. Para a pessoa não contar. Não entregá-los, né?
Então, Satanás tem feito isso desde o princípio. Agora, esse estudo, ele é muito profundo, ele é muito importante em quaisquer tempos para a igreja noiva. Não resta dúvida. Eles aprendemos em termos bem precisos que esta falsa vinha é a vinha de Satanás. Agora aqui, ele não está falando dos muçulmanos, dos maometanos. Ele está falando da igreja que perverteu o evangelho. Porque os muçulmanos não pervertem o evangelho. Os maometanos não pervertem o evangelho. Quem perverteu o evangelho foi Roma. Foi lá no concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, é que a coisa começou lá. O casamento de Constantino, o Estado com a igreja. A Roma pagã estava se enfraquecendo a cada dia, então a sua ferida foi curada. Porque o profeta diz, ele pediu a oração dos cristãos e os cristãos oraram por ele e o resultado foi esse. Então, essa vinha é de Satanás. Seu ajuntamento é dele, Satanás. Eles se reúnem no nome de Deus e mantêm dizendo que são de Cristo. Você não tem que ir lá pregar e dizer para eles que é assim. Ele disse, há muitos filhos de Deus que estão lá dentro. E que ao ouvirem a palavra, eles vão sair. Há muitos justos lá dentro. Então, pregam, ensinam, batizam, adoram e participam de vários ritos dados por Cristo à igreja, no entanto, não são de Deus. Foi o que Caim fez. Ele não ofereceu culto ao diabo, ele ofereceu a Deus. Pregam, ensinam, batizam, adoram e participam de vários ritos dados por Cristo à igreja. Então não é Maomé. No entanto, não são de Deus. Jesus nunca chamou meretriz, ladrão de semente da serpente. Ele chamou os líderes religiosos, João Batista também. Ele disse, vós sois raça de víbora, e raça é descendência. Lá em São João, capítulo 8, versículo 44, ele diz, vós sois do diabo. Ele disse, o diabo é o vosso pai. Foi ele quem semeou vocês. Está claro que a semente da serpente é religiosa. E ela mata. A chamada Santa Inquisição foi a semente da serpente matando 11 milhões de cristãos só sob a regência do Papa Gregório. 11 milhões de cristãos. Isso não é brincadeira. É a população de São Paulo. Um batismo de sangue mesmo. Mas porque dizem que são de Deus, eles dizem que são de Deus, então Deus os considera responsável ou responsáveis. Em cada era, ele fala deles e fala para eles. Eu me lembro lá da mensagem de desespero, o profeta disse, quando você diz que tem o Espírito Santo, então você vai pagar o preço por essa declaração. Quando você diz que tem uma coisa, vai chegar a hora de você provar que tem aquela coisa. Porque caso contrário, você está blefando. E ele disse que a primogenitura pela qual
Jacó fez o que fez, iria matá-lo. Então, veja como isso é profundo. Vocês estão anotando? Domingo que vem a gente pergunta, fica custoso, uma lembrancinha aqui, outra acolá. Espera aí. Mas porque dizem que são de Deus, eu quero ouvir isso domingo próximo, se Deus quiser, né? Mas porque dizem que são de Deus, Deus os considera responsáveis e em cada era Ele, Deus, fala para eles, fala deles e para eles. Nos faz recordar a Balaão. Olha, nós vamos ter um grande ensinamento hoje. Nos faz recordar a Balaão. Ele ocupava o posto profético. E ninguém pode negar isso. Ele não era um profeta maior, mas ele ocupava um posto profético. E ele conhecia a maneira correta de chegar a Deus, como foi demonstrado no sacrifício dos animais limpos. Ele sabia tudo certinho. Tanto que o profeta disse, a sua profecia era verdadeira. Ele nunca pôde profetizar errado. Quando Balaque dizia, profetiza contra Israel, ele profetizava a favor de Israel. Não podia falhar. Agora, a sua doutrina foi diabólica. Aí, então, veja. No entanto, apesar de chegar a Deus com o sacrifício correto, no entanto, ele não foi um verdadeiro profeta da palavra, porque quando Deus lhe disse que não fosse honrar a Balaque com sua presença, ele não deveria ter ido. Deus havia dito para ele, pessoalmente aparecido para ele, Balaão vai ou não vai? Não, o próprio sistema que Deus havia estabelecido em Israel, já dizia para Balaão não fazer aquilo, não ir. Agora, se você sai daqui em comunhão e vai estar com grupos que conspiram, que vivem blasfemando contra o ministério daqui, o que você está querendo? Você está se portando da mesma maneira, não é verdade? Ora, você não deve ir, Balaão, mas ele de todos os modos foi. Ele buscou a maneira de ir porque foi motivado por seu desejo de ouro e prestígio. Então não adianta o quanto você diga para ela não fazer aquilo, ela vai fazer. Ela vai pintar seus lábios. Ela vai cortar seus cabelos. Ela vai se vestir dessa maneira. Não importa. O quanto ele diga, não faça, não faça isto, aquilo para o homem, ele vai fazer. Há pretextos, há justificativas, há explicações para tudo. Então Deus lhe deixou ir. Então, aonde foi que ele caiu? Ele caiu num estado mais perigoso que possa existir. Porque ao insistir, você precisa entender, às vezes um filho está fazendo determinadas coisas, diz, olha, o pai está apoiando. Não, o pai não é a vontade perfeita do pai dele, é a vontade permissiva. Por quê? Outro dia nós recebemos um testemunho aqui do irmão, dizendo que dava graças a Deus pelas suas filhas, que nunca obrigaram ele a comprar um televisor para pôr em casa. Agora, obrigar não quer dizer, pai, o senhor tem que comprar. Obrigar é isso. Cadê fulana? Está lá no vizinho, tem que ver a novela.
Como já outras, às vezes, estava saindo, bença mãe, bença mãe, bença pai, trancava a porta do quarto, saía, pulava a janela, ia para o vizinho assistir televisão. Ela estava obrigando o pai a botar um televisor dentro de casa. De todos os modos, ele está obrigando. Agora, a vontade permissiva é que deve ser anotado, bem anotado, gravado no coração, e quem tem caderno, põe no caderno. Então, vontade permissiva. Você quer saber de um assunto sobre vontade permissiva? Põe na sua concordância lá, um resumo das 7 eras, parágrafo 20. Aí começa. Os evangelistas querem saber, quando eles querem falar sobre vontade permissiva, então põe lá no computador um resumo das 7 eras, parágrafo 20 em diante. Depois nós vamos ter aqui ainda mudou Deus alguma vez o seu parecer? Parágrafos 176 até o 188. Vamos conversar assim e ver a coisa de perto. Então, veja só, ele caiu numa situação mais difícil que a pessoa possa cair. Porque enquanto o homem, o pai, a mãe, o marido está falando não, não, não. Olha, às vezes um marido resiste aí anos, 5, 6 anos, eu não quero que você faça isso. Mas é aquela murrinha todo dia. Por fim, faça. Agora, esse marido não deve ser um rabugento, é claro, né? Ele deve estudar, ver se aquilo convém, se não convém. Não é só por um parecer próprio, pessoal dele. A perfeita vontade de Deus deu lugar à vontade permissiva. Vamos voltar um pouquinho. Ele tinha desejo de ouro e prestígio, fama, não é? Então Deus lhe deixou ir. A perfeita vontade de Deus deu lugar à vontade permissiva de Deus, por causa do desejo do coração. Na verdade, o que ela estava desejando, o que ele estava desejando, era aquilo. E o profeta diz: Deus vai te julgar pelo desejo que há no seu coração. Então, Deus julgou pelo desejo do coração de Balaão. E Deus disse claramente: vá. Então é por isso que às vezes eu não entendia. Gente, mas a Bíblia está dizendo que Deus falou para Balaão ir. Como é que pode isso? Eu lia. Por que lá Judas, lá São Judas, né? Depois lá no Novo Testamento diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. Agora isso aqui esclarece. Então a Bíblia vai dizer: vá. Você pode ver o marido dizendo: faz. Você só vê aquela parte: faz. Vai lá e compra, dá. A mãe fazendo: faz. Então você só vê isso, os de fora só vê isso. Estão entendendo? Deus, mudou Deus o seu modo de pensar? Não, ele não mudou. Agora, isso está relacionado que ele não relaxa o seu caráter, a sua maneira, ele é imutável. Não, senhor, ele não muda. Não é porque ele disse vai, que ele mudou a opinião acerca daquilo. A sua maneira acerca daquilo. Ele disse vá porque ele sabe o desejo do seu coração, então faz. Vai, faz. Eu te abençoo. Faz.
Por isso que antes de casar você tem tudo na mão, tanto a moça como o moço. Deus alcançaria sua vontade, apesar da ida de Balaão. Isso quer dizer, a ida dele para Balaque não iria destruir o povo de Deus. Então vai, que vá, Balaão. Você quer ir? Vai. Balaão não anulou a vontade de Deus, não. Foi Balaão quem saiu perdendo porque ele passou por alto a palavra. Aí que está a coisa, você não anula a vontade de Deus. Quem perde é você. Quem perde é você. Você perde o poderio sobre os anjos quando corta o cabelo. Além de desonrar seu marido. Quem perde é você. É interessante, quem perde sou eu. Você quer ir? Você quer fazer isso? Faz. Agora, você tem que saber que o prejuízo é seu. Você não é inocente. Agora, isso é muito profundo. Eu acho que isso aqui não é evangelismo, não pode ser somente evangelismo. Balaão não anulou a vontade de Deus. Foi Balaão quem saiu perdendo, porque ele passou por alto a palavra. E hoje em dia temos a mesma coisa. Mulheres pregadoras, organizações, doutrinas falsas, etc. E as pessoas adorando a Deus, manifestando no Espírito e seguindo adiante como fez a Balaão. Você quer ir? Vai, minha filha. Vai, meu filho. Não foi assim que o pai do filho pródigo fez com o filho? Você quer ir? Vai. Eu te dou tudo que você precisa, que é seu. Então está aí. As pessoas adorando a Deus, manifestando no Espírito e seguindo adiante como fez Balaão, clamando que Deus lhes tem falado, mesmo quando a comissão que tem recebido é contrária à palavra revelada. E eu não nego que Deus lhes tenha falado. Isso aí que mostra que o profeta é profeta mesmo de Deus, eu não nego. O irmão chegou e disse para ele, eu tive uma visão assim, ele disse, olha, eu não nego que você tenha tido a visão. Eu não discordo. E pode até ser que ela seja, que Deus tenha lhe dado essa visão. Como diz, para seu próprio prejuízo. As pessoas têm muitos sonhos que é para o próprio prejuízo delas. Muitos sonhos que as pessoas têm e passam a se entusiasmar-se com eles, são sonhos. O sonho não é só aquele de dormir, não. O sonho na vida, de realizar, de fazer isso, fazer aquilo. Entende? Incluindo sonhos. O sonho. Dormindo, né? Que são resultados de desejos do seu coração. Porém, exatamente, ele disse, eu não nego que Deus lhes tenha falado, porém, exatamente como quando Deus falou a Balaão pela segunda vez. Assim como Deus sabia que Balaão queria o desejo de seu próprio coração, mais que a palavra, e concedeu-lhe, ainda que no fim ele teria sua própria vontade. É que eu disse, é fácil você julgar a sua própria biologia, né? No caso de suas razões, no caso de uma mulher ter que operar para não criar mais. Com 2, 3 filhos, ela tem que operar, e vamos supor que aquilo seja uma junta médica e comprovadamente, mas precisa ver se aquilo não está combinando com um desejo do coração dela também.
Se aquilo não combina, como uma satisfação para ela. Mas graças a Deus que eu tenho um motivo justo. Eu disse, olha, se você tivesse que amputar uma perna, um braço, isso teria que ser igual, a mesma coisa. É fácil julgar isso. Também hoje em dia Deus diz às pessoas que prossigam com o desejo de seus corações, porque já tem rejeitado a palavra. Então o que ele faz? Você vai ficar vivendo inspirada e inspirado pelos desejos do seu coração. Aquilo é tudo para você, é a sua direção, é o seu guia. Porém, apesar de tudo, a vontade de Deus se cumprirá nos seus eleitos. É que muitos maridos têm que entender, deixa ela. Esposas têm que entender, pais, não é? Amém? A palavra de Deus, a vontade de Deus se cumprirá. Oxalá possa você ver isso, não somente esclarecerá muito do que se tem visto através das eras, mas nos ajudará especialmente nesta última era, quando temos grande quantidade de manifestações externas, mesmo quando a época inteira está oposta à vontade revelada da palavra de Deus. Então, irmãos, não há mais solução para as nações como nações. Eu sempre me lembro disso, e isso é de estarrecer. Quando o profeta disse, eu não oro mais pela América. Eu não oro mais. A gente vê o quanto esse mundo político, esses irmãos que estão envolvidos na política, estão fora da revelação. Deus deixa como Balaão. Vamos ver aqui, nessa mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? Mas às vezes a gente, para fazer uma coisinha para Deus, a gente tem uma dificuldade e fica sem saber se faz, se não faz. Mas qualquer impulsozinho nosso para atender os nossos sentidos, aí nós obedecemos na hora. E temos pressa, e tem que comprar hoje, não pode deixar para amanhã, e toma na cabeça, e leva na cabeça, mas tem que ser urgente. Agora, as coisas de Deus, não. A gente tem que ser empurrado, carregado. Vamos ver se vai dar o tempo aqui. Eu queria entregar isso aqui do parágrafo 176 ao parágrafo 188. Se a gente tiver que sacrificar um pouquinho o tempo, nós vamos, né? 176 da mensagem, mudou Deus alguma vez, seu parecer? Eu uso shorts, eu faço isto não me incomoda. Claro, eu sei que a minha fé está em Cristo, não no que eu uso. Deus quer é o coração. Mas a Bíblia diz que há algo nisto, minha filha. Vem. O que você fará com isto? Você fará uma pedra de tropeço, como Balaão fez diante de cada uma das outras mulheres. Foi isso que ele fez. Ele instruiu a Balaque que encurtasse as saias de suas mulheres. E aquilo seria o suficiente para matar 23 mil soldados de Israel num dia. E agora? É que a gente perde a noção do perigo. A gente perde a noção do perigo. Aquele avião que eu perdi, que não pôde voar lá em São Paulo comigo para Nova Iguaçu, e eu estive com aquele muçulmano lá, aquele rapaz muçulmano,
E ele contou que aquela mulher que havia o pacto de trair o seu marido em salvação de seu filho. Então ele disse que o seu profeta disse para ela: não, você não tem que cair com um homem, basta você levantar a saia, um palmo acima do tornozelo, você já traiu o seu marido. Basta isso, pronto. Não precisa você deitar com um homem na cama dele, não. Basta você fazer isso. Agora o profeta, o irmão Branham, você pensa que ele não pôs essas coisas na balança? Pôs. Ele pôs os Quakers na balança, ele disse: eles têm coisas que nós não temos. É que nós perdemos a noção do perigo. Ele estava dizendo, as mulheres perderam a noção do perigo, de andar só, de viajar só, perderam a noção completamente. Uma mulher não andava só. Uma moça não saía da escola 10 horas da noite. Escola à noite é de pouco tempo para cá. Sozinha, só com os livros, aí, abraçada com os livros, aí, 10, 11 horas da noite. Perdeu completamente a noção, e elas fazem coisas que determinados homens não têm coragem. Não têm coragem de fazer. Elas ficam absolutas, sozinhas, donas de seus narizes. Elas não têm que se submeter a ninguém. É circunstância do século XX. Agora, a pior situação de uma pessoa é não ter a quem respeitar, a quem se sujeitar. A pessoa mais infeliz é a pessoa solitária, sozinha. O homem ter que viver sozinho é a maior purgação que ele recebe aqui na terra. E não ter a quem respeitar, não ter a quem zelar, por quem responder. Eu estava vendo lá no cartório, no casamento, naquela juíza, eu achei tão bonito aquilo, né? Eu nunca tinha assistido aquilo assim, não. E como ela faz aquela declaração, repetidas vezes, quantos casamentos tiveram, ela faz com toda a dignidade, com toda a responsabilidade, usando os mesmos termos legais da lei ali. Eu disse, mas parece que o casamento ainda é sério. Parece que ainda é uma coisa séria. Essa maneira aí é o que tem que decidir. Então ele diz, mas a Bíblia diz que você não deve fazer isso. O que você fará com isso? Você fará uma pedra de tropeço como Balaão fez diante de cada uma das outras mulheres. O que você fará com as suas mocinhas? Você terá um punhado de riquetas. Isto é exatamente correto. Um grupo de Jezabelzinhas rebocadas, as boquinhas pintadas. Há não muito tempo, uma moça adulta já amadurecida, depois de emancipada, é que pintava, usava batom, pintava a boca. Não há muito tempo. Hoje, com 10 anos, ela já está com a boquinha pintada. Já carrega a bolsinha com batonzinho dentro. E às vezes também pode acontecer que alguma irmã tem que carregar no carro, né? Antes de chegar onde ela chega, para, olha no espelho do carro lá. Depois que chega, vai chegar perto de casa, é o papel higiênico, tira da bolsa e joga fora. Mas o que vai acontecer? É um grupo de Jezabelzinhas rebocadas, Jezabelzinhas, ele chamou de Jezabelzinhas. Essas meninas que andam de saia curta,
de shortinho dentro da igreja, já são tudo Jezabelzinha, cabelinho cortado, e as mães não estão vendo isso não. Não, tá não. Você pensa, elas já estão acostumadas desde criança. É miniaturazinha. Vem, mas Deus te fará prosperar. Aí que está a coisa. O engano está exatamente isso aí. Porque quando a arca saía, e que a arca ia lá para a mão do inimigo, dava hemorródia e ratos, praga de ratos e coisa. Então eles dizem, não, tira, isso aí é a presença do Senhor, tira do nosso meio, leva essa arca de volta. Nós não queremos ela aqui. Então a arca saía, as hemorroidas acabavam, os ratos acabavam. Mas se a arca tivesse lá e eles prosperassem, aí seria diferente. Ah, Deus está nos prosperando. Que bênção essa arca. Que bênção essa Bíblia aqui dentro. Que bênção esse programa. Que bênção esse Salmo 91 de cor aqui e batido a máquina pregado atrás da porta, junto com a ferradura. Ora, Ele me abençoa. Eu não duvido disto, diz o profeta. Ele abençoou a Balaão também, vem. Certamente Ele abençoará. Você andará na sua vontade permissiva, não na sua vontade perfeita, minha irmã, meu irmão. Deus não muda o seu parecer porque Ele te abençoa. Porque Ele te abençoou, porque Ele disse vá, porque Ele até vai com você, não quer dizer que Ele está de acordo com aquilo. Ah, eu fui, Deus me abençoou, fui bem sucedido. Está bem. Talvez essa seja a pior situação que você tenha caído. Se você fosse quebrar a cabeça no caminho, uma perna, talvez fosse melhor para você. Mas você vai e Ele vai te abençoar. E Ele vai com você. Quantos maridos têm que cair com a cara de abóbora? Até o lado da mulher ajudando. O coração está triste, tem dor no coração. Mas ele tem que fazer de cara de abóbora. Ele abençoou Israel lá fora por 40 anos. O que eles fizeram? Casaram com mulheres, levantaram famílias, beijaram os filhos, pagaram os dízimos, viveram bem lá fora, e Deus os abençoou no deserto. Os alimentava sempre com maná, que é o tipo de Cristo. E todos eles pereceram porque eles nunca guardaram a sua original vontade, mas sim a permissiva. A sua vontade original era a sua palavra. Eles tomaram o seu caminho permissivo. Olha, isso é uma escola dominical, hein? Vá em frente, vá. Aí nós ouvimos hoje de manhã aqui, ó. O sacerdote vive do altar. Eu fiz um negócio uma vez com um irmão de carro e eu ganhei dinheiro com ele. Aí de noite o Espírito veio e falou, você veio para ganhar dinheiro com carro, como é que é? Aí no outro dia eu devolvi o negócio para ele. Falei, não, irmão, eu não quero ganhar esse dinheiro. Aí quando o pastor começa, compra, vende carro e ganha carro, e vende carro e compra carro e vende carro, ele vai ficar bem, vai prosperar. Ele diz, olha, eu estou com esse dinheiro aqui, tem uma coisa, e não foi pesado para a igreja não, viu? Tem nem um tostão da igreja aí. Vantagem para ele, muita vantagem. Vá em frente, continue. Eu vou te abençoar. Eu vou até te livrar de ser roubado. Vá em frente, continue. Mas recordem, quando eles deixaram Cádiz,
Vocês sabem que chegou lá na frente, teve uma ocasião lá com Esdras, foi com Esdras, que eles tiveram que devolver até as mulheres e os meninos, se quisessem um reparo. Foi Esdras, não? Foi com Esdras. Foi com Esdras. Foi? Vai em frente, você quer ir, vai. Mas recordem, quando eles deixaram Cádiz, eles nunca peregrinaram mais para diante. Eles simplesmente rodeavam e rodeavam o deserto. Olha onde o profeta foi. E é verdade, a Bíblia diz que eles ficaram rodeando, né? O deserto. Nunca sai igual cego em tiroteio. Não sabe para onde vai. E quando a gente se perde no mato também. Nós perdemos no mato lá na beira do Araguaia, damos volta, saímos no mesmo lugar. Eles ficaram rodeando. Eles não seguem em frente para o alvo, que é Cristo, deixando as coisas que para trás ficam. Está sempre voltando na mesma moinha ali, no mesmo vômito. Onde eles poderiam estar fora em 2 dias após aquilo? Eles poderiam ter ido na terra prometida. Eles peregrinaram por 40 anos e cada um deles morreu. Mas Josué e Calebe foram os que permaneceram na palavra original, na vontade perfeita de Deus. Isso é certo. Deus nos ajude. Deus não muda a sua vontade. Ele não muda o seu parecer, mas Ele te abençoará. E aí? Ele vai te abençoar. Você quer aquele casamento? Tudo bem, Ele vai te abençoar. Você quer aquele negócio? Quer mudar? Vai. Você já viu tantos sinais ao contrário, mas quer ir? Deus não é aquele que fica assim, cerca de cá, cerca de lá, cerca de cá e cerca de lá. Como? Até quando? Menina, você quer isso mesmo? Vai, faça logo. E Ele te abençoará. Certamente, Ele abençoou Balaão. E o que ele fez lá embaixo? Ele poluiu todo Arraial. Você tem que permanecer com ele, com o que ele disse. Ele nunca muda seu plano original. Nunca muda. Agora, veja os Balaões hoje no campo. Você verá. Simplesmente dê uma olhada ao redor, prosperando, falando em línguas, claro, usando o dom de Deus por lucro, tomando dinheiro do povo. Se você não der dinheiro, você não será abençoado. É novenas, é centenas, é não sei mais o que, não sei mais o que. Mas tem que dar dinheiro, né? Porque tem muito o que fazer. Mas isto corrompe toda a igreja de Deus com seus ensinamentos corruptos. E isto é certo. Ele disse para o irmão Brennan: para que está você fazendo isso? Por que está você fazendo isto? Eu disse: não crê você que esta é a verdade? Ele disse: sim, mas... Ele disse: você sabe de uma coisa? Isso não é de sua conta, irmão Brennan. Você tem que orar pelos enfermos. O que você está implicando com as mulheres aí? Eles creem que você é um profeta? Olha, você poderia ensinar aquelas mulheres e aqueles homens como fazer isto e aquilo e orar pelo povo? Como pode você lhes ensinar a álgebra, diz o irmão Brennan, quando eles nem mesmo aprenderam o ABC? Como pode você lhes ensinar coisas quando eles nem mesmo têm suas cartilhas? Você tem que voltar e começar onde você começou ou onde você deixou, e tomar cada palavra de Deus. Você tem que voltar lá, se você quiser acertar. Simplesmente olhe nisto no campo hoje, como Balaão casou na igreja de Deus com uma prostituta, casou-se com uma prostituta na igreja de Deus. Assim estão estes falsos ensinadores hoje
tentando lhes falar. Eles vão casar cada uma dessas organizações e essas pessoas na velha prostituta de Apocalipse 17. São doutrinas de Balaão. Saem por aí e dizem, nós somos os mesmos, somos todos cristãos. Está certo. E sacerdotes e papas, seja mais quem for, todos consentem e fazem isto. O pregador disse, eu mesmo conheço um pregador pentecostal. Agora todos eles começaram distribuindo um kosher redondo, que significa Astarote, o deus da lua, uma hóstia, kosher. Digamos, feche os seus olhos e tome isto se isto fere a sua consciência. Põe a língua para fora e bota aquele kosher na boca. E vê se a consciência fica ferida. Fechar seus olhos, uma hóstia redonda. O que significa isto? Estamos tomando o corpo partido, Jesus Cristo quebrado, não um Deus lua redondo, Astarote, que Maria tomou o lugar, e o kosher romano continua redondo, pois o Deus lua, Deus, deusa, não Deus. Nós temos um kosher partido, certamente. Então agora a grande prostituta de Apocalipse 17, esses ensinadores de Balaão, com suas falsas doutrinas, estão casando a igreja nesse tipo de confusão, concílio ecumênico, etc., política. Observe quando isto chega à demonstração no fim do tempo. Veja a fraqueza disto agora. 900 e tantas organizações diferentes, um puxando para um lado e outro para o outro. Não há nenhuma unidade no meio deles. E eles estão tentando trazer unidade, não impelidos pela palavra de Deus, o plano original de Deus, o plano perfeito de Deus. Eles estão tomando isto pela política e uma organização. E Deus vai abençoá-los como abençoou a lavoura de joio que está no meio do trigo. Ele derrama chuva e manda sol sobre o joio também. Deus não muda o seu parecer. O seu sol e a sua chuva não mudam a natureza do joio. Não importa o quanto ele lhes abençoe, eles continuarão sendo ímpios, joios, sementes da serpente. Não importa quanta água e quanto sol bata no joio, ele continua sempre sendo joio. O trigo continua sempre sendo trigo. Ele permanece exatamente com sua palavra. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas a minha palavra não, isto é certo. Ele permanece com a sua palavra original. Puxa, embora eles continuem a arrazoar contra ela, exatamente como eles fizeram, e há somente uma coisa a fazer. Não, ele não mudará seu parecer. Ele pode te abençoar, pode até ir com você, mas ele não muda o seu parecer. Eu ando com algumas pessoas, mas não estou de acordo com elas. Assim é Deus. Você também é assim. Com o seu próprio filho, com sua própria filha, com mulher, com marido. Não quer dizer que você está com ele de coração naquele negócio, naquela coisa. Embora eles continuem a arrasar contra ela, ele não mudará. Vê você quando você está se casando? Onde você está se casando? Vêem as políticas e coisas, como eles estão tentando se unir à igreja com a política na igreja? Como a política é astuta, ela vai te rodeando, para te envolver, te comprometer com eles. Nós não nos unimos a Cristo pela política. Nós nos unimos à igreja, a Cristo, através do batismo com o Espírito Santo. E a maneira que você sabe que é o batismo com o Espírito Santo é que aquele Espírito que está em você se identifica com a palavra de Deus
como a verdade. Isto é certo, seja quem for que tirar uma só palavra disto ou acrescentar uma palavra a isto, a sua parte será tirada do livro da vida, mesmo estando prosperando. Ora, veja, você diz, você não pode crer nisto pela prosperidade, irmão Brennan. Você não pode julgar a Deus pela prosperidade, meu irmão. Não. O mundo prospera, o ímpio prospera. Balaão prosperou através dele, mas, irmão, julgue a Deus pela sua palavra. Ele guarda a sua palavra e a identifica como a verdade. Então, recorde, amigo, enquanto você viver, nunca esqueças disso. Enquanto você viver, olha, nós estamos chegando para o final. Enquanto você viver, nunca esqueças disto. Deus não muda o seu parecer. Não. Você pode fazer assim, assim, daquela forma e de outra forma. Só que Ele não muda o seu parecer. Agora, que Ele vai com você, Ele vai. Ele te cura, Ele te abençoa, Ele te abençoa. Agora, só que mudou o parecer dele, Ele não muda, não. Aí é onde eu digo, nesse sentido, nós temos que ser teimosos. Ainda que Ele te abençoe, Ele deixará que você vá na sua vontade permissiva, mas Ele não muda o seu parecer. Não. Ele não muda o seu plano. Não. Ele não muda a sua palavra para você. Não, Senhor. Não, não, não. É que eu digo, qualquer reunião que vocês forem fazer, seja fúnebre, seja onde for, olha que chegar vocês digam assim, olha, ouça a Rádio Clube de Goiânia às 7h05 da manhã e às 10 horas da noite. Você está livre do sangue de todo mundo ali. E o sistema que Deus estabeleceu aqui, nessa cidade, que se tornou um centro para o país da mensagem, um ponto, né, de distribuição, como ele mostrou em sonho no início, aquela grande poste com aquelas 4 pétalas iluminando os 4 pontos do país, né? Então, isso se cumpriu perfeitamente. Então o irmão vem e diz, por que não tem congregação na missa? Eu não vou ter congregação, porque eu não tenho como explicar. Eu não posso explicar isso. Só que enquanto eu estiver na frente aqui, nós não vamos ter congregações aqui dentro de Goiânia. E qualquer pessoa de Goiânia, qualquer igreja, qualquer congregação está livre, nós estamos livres do sangue dessa cidade. Ontem eu vinha com meu cunhado ali, na 24, então quando um primo meu me cercou, eu tenho a mania eu sou meio corcunda e caminho muito olhando para baixo, desde mais de 15 anos atrás, quando era garoto. Então, ele levanta a cabeça, rapaz. E, francamente, eu não lembro, não sei o nome dele, é meu primo primeiro. Eu lembrei que ele é meu primo, então eu tinha que fazer menção do nome do irmão dele, que eu lembrei. Mas dele eu não lembrei. Até agora eu não sei. A irmã Anita deve se lembrar. Como é que chama? É irmão do... É filho da tia Alcedina, Tifulô. É o mais novo. Hã? Não. Não é do Ticinésio, não, da tia Alcedina, Tifulô. Sandoval também? Sandoval o nome dele? Sei lá, eu não concordo, não, mas deixa. Hã? Pois é, o irmão do Milton. Nego, né? Nilton. Eu não lembro. Mas, moral da história,
Ele disse, eu te ouço pela rádio. Estava te ouvindo pela rádio. Porque antes, um pouquinho, eu estava dizendo, escuta, será que esse programa tem justificativa mesmo? Tem necessidade desse programa mais? Mas o certo é, meus irmãos, que essa cidade, nós estamos livres do sangue dela. Qualquer grupo, qualquer pessoa, Foi o que Abraão respondeu, não, lá eles têm, lá, vai, que eles não, manda lá para eles, não, lá tem Moisés, que eles vão lá. Quando sai gente lá do norte do país, lá do Pará, sai gente lá, vem gente lá do extremo sul, do extremo leste, aqui, pelo rádio. Por que os daqui têm que receber? Ora, é só um pouquinho de luz, só um pouquinho de luz, um raiozinho só. E a fotografia sai. Não é assim, irmãos? É só um relâmpago. Agora, veja, a questão está nisso aqui. Deus não muda o seu parecer, ainda que Ele te abençoe. Ele deixará que você vá na sua vontade permissiva, mas Ele não muda o seu parecer, Ele não muda o seu plano, Ele não muda o seu sistema, Ele não muda a sua palavra para você. Não, Senhor, você é quem tem que mudar, não Ele. Você não pode ter a palavra de Deus para combinar com a sua experiência, com suas circunstâncias, com suas necessidades, com seus afanos, seus desejos. Não, você tem que ter a sua experiência para combinar com a palavra de Deus, com a vontade perfeita dele. Esta é a maneira que você tem. Você diz, bem, eu sou um bom homem. Deus faz isto, aquilo, outro, através de mim. Mas você guarda a sua palavra? Isso aqui é o mais importante. Bem, vou lhe dizer, aquilo não é somente, agora está certo, há algo errado em algum lugar. Sim, ele te fará prosperar, certamente. Ele te fará. As denominações têm prosperado, eles estão construindo catedrais, o que não deveriam ter tido. Eles estendem as suas tendas, as grandes, boas igrejas e tudo mais através da terra, e a riqueza e o dinheiro derramado em membros de todas as partes, dignatários, políticos, governadores, prefeitos com eles. Não diz a Bíblia que foi encontrado nela até mesmo as riquezas do mundo, e mesmo almas de homens e tudo mais, que foi encontrado nesta velha prostituta, a qual é a mãe de toda coisa, políticas corruptas e organizações. Mas o grupinho, você quer um grupinho ou não quer? Você se orgulha de ser de um grupinho ou não? É um privilégio para você ou não é? Mas o grupinho de Deus é a sua noiva centralizada naquela palavra. Irmãos, você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.